nosso Pai, né, verdadeiro, nos deu presente chamado Jesus. Tá sem som aqui? Aumenta um pouquinho. Aí. Ele nos deu presente chamado Jesus, né? E é por causa dele que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque ele venceu a morte por nós e nos deu uma oportunidade que ninguém outro poderia dar. O sangue de Jesus vertido naquela cruz nos dá a salvação que nós precisávamos. E a palavra de Deus diz que quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele voltou para o Pai, ele disse assim, ó, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, mas deixarei o outro Consolador, não é? E o outro Consolador, ele está aqui no nosso meio. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. O Espírito Santo está aqui. Amém, Senhor. E quando o Espírito Santo age, irmãos, quando ele mexe, quando ele transforma, não existe quem possa resistir à presença do Espírito Santo. E ele tem feito isso desde a época de Atos dos Apóstolos. E a palavra de Deus diz que em Atos dos Apóstolos o Senhor ia acrescentando um a um aqueles que deveriam ser salvos. Glória a Deus. E hoje, mais uma vez, o Espírito Santo fez mais uma vez isso. Senhor amado. Hoje nós vamos receber mais uma pessoa para fazer parte aqui da Igreja da Unidade. Vem cá, minha esposa. Glória a Deus. Eu e minha esposa, todos nós vamos receber uma pessoa que é muito querido e que o Senhor está movendo para trazer para a presença dele nesse lugar, Amém, congregando conosco, fazendo a obra do Senhor junto conosco. Glória a Deus. Eu queria chamar o Gilmar, queria chamar a Rose e o Felipe. Na verdade, vamos receber o Gilmar como membro aqui da Igreja da Unidade de Itaipava. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Deus. Vem cá, fica aqui com ele aqui. A Rose faz parte da Igreja Batista de Correias, mas o Gilmar aprove no coração dele fazer parte aqui da Igreja da Unidade de Itaipava. Eu creio que Deus tem um projeto, um propósito para fazer na sua vida, na vida da Rose, na vida do Felipe, na vida de toda a sua família. E a palavra que o Senhor me deu, que eu pedi para trazer para você hoje aqui, a palavra que está lá em Cantares, em Cânticos, né? E diz assim, Cânticos capítulo 8, versículos 6 e 7, diz assim, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. E aí ele diz assim, algo que esse foi o versículo que o Senhor me deu para você, as muitas águas não podem apagar esse amor, Amém, Senhor. nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente a desprezariam. O amor que Deus tem pela sua vida, Gilmar, é algo que é incontável. Nem as águas, nem os rios, nem ninguém pode apagar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes a gente pensa, né, Senhor, será que a tua obra já foi completa na minha vida? E o Senhor está dizendo para você que ainda não. Ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para ser feita. E o Senhor, Ele está te trazendo de novo para aquele lugar aonde você nunca deveria ter saído, diante da presença dEle, diante da presença do Senhor, diante da palavra de Deus. E hoje está se cumprindo aquilo que Ele prometeu um dia. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará, porque Ele é o Senhor da sua vida. Ele te tirou daquele lugar e te trouxe para a presença dEle de novo, com mão forte. Pode ter certeza que isso foi feito pelo amor de Deus com a sua vida. Não existe ninguém mais que te ama do que o teu Senhor. E hoje se cumpriu aquilo que Ele queria fazer na sua vida, em nome de Jesus. Só que agora é o primeiro dia do resto da sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. É só o começo, é só o começo.
Tem muita coisa que Deus quer fazer ainda e vai fazer em nome de Jesus. Amém? Amém. A esposa quer falar uma coisa. Seja bem-vindo. O nosso lugar é no centro da vontade do Pai. E quando a gente se alinha naquilo que o Senhor tem para nós, as bênçãos dele vêm sobre nossa vida e não vai ser diferente contigo, com a tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer pelo pastor ter ido lá em casa, na hora que eu mais estava precisando, né? Deus usou ele pelo WhatsApp, ele falou comigo, coisa de 5 minutos ele já estava lá em casa. Amém. Me acalmou, orou, e eu senti que o Espírito Santo que me trouxe para cá. Então, eu estou aqui para somar e quero ficar aqui. Aleluia. Amém. Você está se sentindo abençoado? Glória a Deus. Então estenda a tua mão para cá, vamos orar, recebendo Gilmar como membro da Igreja da Unidade, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, porque tudo que tem acontecido na vida do Gilmar, Senhor, tem sido providência tua. Senhor, te louvamos pelo teu grande amor pela vida dele, Senhor, por ter trazido a vida do Gilmar para este lugar. Que nós te pedimos, Senhor, como o bom pastor que tu és, que tu venha guardar da vida dele, Senhor, aonde quer que ele esteja, Senhor, caminhando conosco. Que, Senhor, os teus anjos de grandeza maior estejam ao redor dele, da sua família, da Rose, do Felipe, Senhor, de toda a sua família. Guardando, Senhor, a vida do Gilmar de todo e qualquer mal. Nós te pedimos, Senhor, que tu venha abençoá-lo, Senhor, de forma abundante. E que tu mesmo, Senhor, venha recebê-lo aqui na Igreja da Unidade de Itaipava. Ele como membro agora dessa família, Senhor, que ele possa ser cuidado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Pela tua presença na vida dele, é o que nós te agradecemos e te pedimos. E oramos sabendo que tu podes fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Nós, como pastores neste lugar, nós o recebemos agora como filho espiritual neste lugar, Senhor. E oramos abençoando a vida do Gilmar e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos orar com as crianças? Até a Elise acho que está dormindo ainda. Está lá dentro. Senhor, em nome de Jesus, queremos abençoar as pequeninas da tua casa. Que elas sejam guardadas debaixo das tuas mãos. Que elas tenham, Senhor, o entendimento, Senhor, do que é servir e do que é estar presente na tua casa, Pai. Que elas sejam guardadas debaixo das tuas mãos. Que elas cresçam, Senhor, debaixo da tua vontade. Abençoa também as professoras, Senhor, que vão ensinar a tua palavra. Que elas venham também ser abençoadas por ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra? Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5º. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: portanto, não há mais nenhuma condenação, esperando por aqueles que estão em união com o Messias e Yeshua. Por quê? Porque a lei do Espírito, que produz vida em união com o Messias e Yeshua, me libertou da lei do pecado e da morte. Pois aquilo que a lei não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o próprio Filho como ser humano com uma natureza semelhante à nossa. E ele o fez com o objetivo
de lidar com o pecado, e ao fazê-lo executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da lei fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo de nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém... Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela. Mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Amém? Senhor, te louvamos pela tua palavra nessa noite, Pai. Te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Te louvamos, Senhor, porque um dia tu entregou Jesus naquela cruz por cada um de nós, Senhor. Hoje, Senhor, nos lembramos mais uma vez daquilo que Jesus fez por nós. Mas nós sabemos, Senhor, que existe uma batalha a ser vencida, Senhor. Nós precisamos, Senhor, sermos mais espirituais, Senhor, do que carnais. Nessa noite, Senhor, que o teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós. Que tu venha nos ensinar, Senhor, como devemos nos portar diante de tudo aquilo que se apresenta diante de nós. E que o teu Santo Espírito, Senhor, venha nos ensinar todas as coisas, conforme a tua palavra nos ensina. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós. Te pedimos que a tua palavra venha a ser exercida em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Eu li a versão aqui da palavra, o texto da hebraica, né? E a palavra dessa noite, irmãos, ela está falando algo para nós que se refere àquilo que nós deveríamos, pelo menos deveríamos ser, diante da presença de Deus, né? Quando nós entendemos que aquilo que Deus tem preparado para nós é sempre o melhor, nós, na verdade, precisamos também entender que existe uma guerra estabelecida pelas nossas vidas. Hoje nós comemoramos, né, o Dia dos Pais, e é engraçado que esse texto, em determinado ponto, vai falar sobre sermos filhos. Ele vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito, verdadeiramente são filhos de Deus. Quando nós ouvimos esse tipo de assunto, muitas vezes nós nos esquecemos que existe uma batalha pelas nossas vidas. Às vezes nós achamos que é simplesmente o fato de virmos à igreja, sentarmos numa cadeira, ouvirmos os louvores e a palavra, e quando saímos daqui a nossa vida continua como sempre foi. Mas Deus, através de Jesus, quando Ele veio nessa terra, Ele veio para mostrar para nós que existe realmente uma divisão. Existe algo que transcende aquilo que é normal. Da mesma forma que o Pai, né, é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, eu e você também somos 3. Nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes existe uma confusão em cada um de nós, eu não sei se com você é assim, mas muita gente confunde alma com espírito. Muitas vezes as pessoas confundem o que é espírito e o que é alma. Só que a palavra de Deus, ela é tão tremenda que eu estou tentando abrir aqui numa uma outra versão, que eu queria ler esse texto para vocês diferentemente do que eu li aqui agora, nessa versão hebraica.
A versão que eu quero ler, ela diz assim, no versículo 5: os que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Ó, você entendeu o que eu disse? Os que são dominados. Existe um domínio. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu deixei o pecado, eu deixei de ser escravo do pecado e agora eu sou livre. Eu deixei de ser dominado pela natureza humana e agora eu sou livre. Mas aí você vai ler a segunda parte do versículo, diz assim: os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então você deixou de ser dominado pela natureza humana, mas você não é totalmente livre. Ué? Que isso, pastor? Você não acabou de dizer que eu deixei de ser controlado pela natureza humana e eu agora sou livre? Não, irmão. Isso é o que muitos pensam. Quando vem para a presença de Deus, quando vem fazer a vontade de Deus, se rendem a Jesus, deixam de ser dominados pela natureza humana, mas agora, se você realmente entendeu o que é o Evangelho de Cristo, se você entendeu realmente o que Jesus fez por você, agora você vai entender que existe um outro Senhor que domina a sua vida. Agora você vai deixar de ser dominado pela carne e vai ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Aí é que está o grande problema. Aí é que existe a grande confusão. Porque quando eu confundo alma com espírito, eu deixo de cumprir aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. O que é a alma, irmão? A alma é a sua razão. A alma são os seus sentimentos. Então, quando você começa a entender e diferenciar o que é alma e o que é espírito, você vai ver que a alma é totalmente voltada para a natureza humana. E o domínio do espírito está voltado exatamente para o seu espírito. O que é o espírito? Quando a gente trabalha com batalha espiritual, as pessoas pensam que a gente está falando de fantasma. Né? As pessoas pensam que a gente está falando de possessão demoníaca. Mas eu estou falando para você de algo que é sobrenatural e espiritual. Eu estou falando de onde realmente acontece a sua comunicação com o Espírito Santo de Deus. Não existe outro lugar que o Espírito Santo de Deus vai se comunicar com você se não for no seu espírito. O Espírito Santo de Deus não se comunica com você através da sua razão. O Espírito Santo de Deus não se comunica com você através dos seus sentimentos. Mas existe uma confusão no meio evangélico, não existe? Eu muitas vezes já ouvi pessoas dizendo assim: o Espírito Santo de Deus está aqui porque eu estou todo arrepiado. Não é assim? Mas não é assim que o Espírito Santo se conduz, irmãos. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se comunica com o meu espírito. E se eu não souber diferenciar o que é alma e o que é espírito, eu jamais vou conseguir entender o que o Espírito Santo quer de mim. Você entendeu um negócio desse? Como que o Espírito Santo vai conduzir a sua vida se você ainda não entendeu onde ele está? Como que você vai cumprir todas as ordenanças de Deus na sua vida se você está confundindo alma com espírito? Olha o que diz a palavra, irmão. A natureza humana dominando a mente é igual à morte. E a natureza, o espírito controlando a nossa mente é vida e paz. Olha lá, volta um pouquinho, Marcos. Portanto, permitir que a natureza humana controle
a mente resulta em morte. Continua. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em paz e vida. Existe uma diferença gritante, irmãos. Por que muita gente está morrendo, mesmo estando dentro das igrejas? Porque não está conseguindo ouvir. Não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, mas está ouvindo coisas que vão levar para a morte, e não para a vida e paz. Nessa noite o Senhor está querendo te fazer entender que essa diferenciação vai modificar o seu jeito de se relacionar com o seu pai. Nós estamos no dia dos pais. Eu preciso entender quem é o meu pai de verdade. Eu, pastor Emanuel, o meu pai físico, terreno, ele faleceu quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Ele tinha 27 anos de idade, sofreu um acidente de carro, faleceu, e eu com 1 ano e meio. Então muitos podiam dizer assim: e agora, o que vai ser? Mas Deus não desampara nenhum de nós. Por maior dificuldade que possa ter acontecido na sua vida, existe um pai que nunca esqueceu de você. Existe um pai que nunca deixou de te amar. Mesmo você às vezes estando longe dele, mesmo você estando esquecendo quem ele era, ele nunca deixou de te amar. E ele está sempre lá olhando, esperando a sua volta, para poder te receber como aquele filho que um dia foi embora, mas um dia voltou, dizendo assim: Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, porque eu agora entendi que eu estava morto, mas agora eu tenho que reviver. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim: filho, vem cá, eu tenho algo para te entregar. E aí sabe o que o pai faz? O pai verdadeiro. O pai do mundo até pode te dar umas coças de vez em quando. O pai do mundo até pode pensar assim: mas você me abandonou. Você não merece o meu amor. O pai do mundo às vezes faz isso. Mas aquele que é o pai verdadeiro, e eu estou falando de Yahvé, de Jeová, de Deus, ele está lá te olhando. Mesmo que você esteja longe dele, ele continua te observando, e ele está te vendo aqui nessa noite, irmão. E quando você dá um passo para ele, ele está pronto a te receber de volta. E às vezes a gente faz aquele plano todo, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai. O que eu vou dizer para ele? Como é que eu vou me retratar com meu pai, dizendo para ele: olha, aquilo que eu fiz, Senhor, me perdoa. Olha, não precisa nem me tratar como um filho mais não. Me contrata só como um trabalhador. Não é assim que a gente pensa? Porque antes, eu estava comendo comida de porco. Mas agora, eu entendi que mesmo se eu for só um trabalhador do meu pai, ele não vai me tratar só como uma pessoa normal. Ele vai me tratar com carinho. Ele vai me tratar com amor. Ele vai me dar o alimento necessário. Ele vai me dar o abrigo necessário. Eu vou ter um lugar para me preparar para um dia falar com ele: Senhor, me perdoa. Ele está aqui nessa noite te observando da mesma forma. Quanto tempo é necessário para a gente entender quem é o nosso Pai? Muitas vezes, irmãos, a gente está dentro da igreja, mas a gente está como aquele filho pródigo. Muitas vezes a gente está acompanhando, vindo nos cultos, mas a gente está como aquele filho pródigo, que só quer receber a herança. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: você sabia que eu tenho muito mais? Efésios capítulo 3, versículo 19 e 20.
E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, irmãos. Qual é o pedido que você acha que é impossível? Qual é? Deus está dizendo nessa noite, se você entender quem eu sou, se você se portar como um verdadeiro filho, se você entender que eu sou um pai que não vou castigar, mas sou aquele que vou te amar de volta, você pode pedir qualquer coisa. Pode pedir qualquer coisa. Ele vai dizer assim, e eu o farei. Basta ter fé, irmãos. Qual é o tamanho da fé que você precisa ter para que o seu milagre aconteça? Às vezes a gente pensa que tem que ter uma fé do tamanho de um caminhão. Às vezes a gente acha que tem que ter uma fé, sei lá, dos heróis da fé. Né? Eu tenho que ter a fé de Abraão. Heróis da fé. Mas Jesus disse que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar a ordem para aquele monte sair dali e ir para o mar, e ele vai, irmão. Essa que é a grande questão. Qual é o tamanho da sua fé? Minha esposa pregou aqui ontem, e ela brincou assim, imagina se você tiver o tamanho de um caroço de abacate. Se com o tamanho de um grão de mostarda você já move uma montanha inteira, imagina com o tamanho de um caroço de abacate. Como é que vai acontecer na sua vida? Irmão, Jesus está dizendo assim, você só precisa entender quem você é. A armadilha do nosso inimigo é transformar o entendimento de quem nós somos. Nós estamos fazendo um estudo todo domingo pela manhã. Nós estamos tentando colocar no coração e na mente da igreja que o intuito de Leviatã é nos tirar a paternidade que nós temos em Cristo. A paternidade que nós temos em Jesus, através de Jesus. Qual é o objetivo de Leviatã? É tirar você do caminho. Entenda uma coisa, quando eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós tiramos o lugar de Lúcifer. Abaixo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só existia Ele, irmãos. Ele era o maior. E aí Deus, junto com Jesus e com o Espírito Santo, diz assim, vamos fazer alguém à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí Ele te fez. E desse dia em diante, Lúcifer se tornou inimigo da humanidade. Inimigo do homem. Nosso inimigo. Loucos são aqueles que acham que têm amizade com Lúcifer. Mas nessa noite aqui o Senhor não quer te lembrar de Lúcifer. O Senhor quer te lembrar de onde você veio. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi planejado pelo próprio Deus. Os melhores pensamentos de Deus, se nós podemos dizer isso, se referiam a você e a mim. Façamos, no dia que você foi feito, façamos. Estava ali presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos. Façamos. O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas existe uma coisa que foi feito logo após, que fez toda a diferença. O Espírito Santo de Deus soprou do seu Espírito dentro de nós. E nós nos tornamos almas viventes. Sabe, irmãos, se você lembrar disso, se você entender quem você é,
Se você conseguir se reconectar com o Pai, o inimigo perdeu o poder na sua vida. Essa é que é a grande questão. Muitas vezes a gente fica com medo de lidar com Satanás, lidar com o diabo. Mas se você entender quem você é, você vai saber que ele não tem poder nenhum sobre a sua vida, porque ele está debaixo dos seus pés. Por que muitas vezes a gente não consegue vencer as astutas ciladas do diabo? Porque a gente esqueceu de onde a gente veio. Porque a gente esqueceu de quem nós somos. Porque a gente esqueceu de quem é que se comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo está aqui nessa noite te lembrando: filho, lembra de mim. Filha, lembra de mim de novo, lembra. Aquele lugar aonde Adão estava caminhando no jardim e Deus descia todas as tardes para conversar com ele. Sabe lá o que é isso, irmão? Deus está querendo bater um papo com você. Perguntar como é que foi o seu dia. Né? Tem dias que muitas vezes a gente passa e ninguém pergunta: você está bem? Não sei se vocês já repararam, todas as vezes que eu vou conversar com alguém eu pergunto assim: você está bem? Primeira coisa que eu pergunto. Porque muitas vezes era isso que Deus falava com o seu filho. E aí, como é que foi o seu dia? Você está bem? O que você fez hoje? Será que Deus não sabia o que ele estava fazendo, irmãos? Será que Deus não sabe o que você está fazendo? É claro que Ele sabe. Isso talvez seja coisa boa ou coisa ruim para cada um de nós, dependendo de quem está ouvindo. Mas quando você se sente parte da família de novo, quando você entende quem você é, quando você sabe que Deus é aquele Deus que se importa com você, você começa a não ter segredos para Deus. Quem você é quando você está sozinho? Hoje nós estamos aqui juntos, né? Cultuando ao Senhor. Todos nós somos crentes. Todos nós somos santos. Mas quem nós somos quando nós estamos sozinhos? É nesse momento que você vai ver quem você é no reino de Deus. É nesse momento. Não é quando você está cultuando ao Senhor aqui em alegria, né, comemorando numa ceia com o Senhor. Mas é quando você está sozinho. Uma vez eu vi um filme. Isso quando Deus estava começando a me tirar do lamaçal que eu vivia. Eu estava vendo um filme chamado Desafiando Gigantes. E aí no meio do filme, num determinado momento, eu escuto uma frase assim, dizendo para mim assim: por que você continua mentindo? Parei o DVD, voltei, falei: não é possível que tenha essa frase dentro desse filme. Botei no play de novo. Aí passou aquele momento ali, não tinha aquela frase. Falei: deve ser coisa da minha cabeça, não é possível. Continuei vendo o filme, passou um pouquinho, aí a frase mudou. A frase falou assim para mim: se você continuar mentindo, eu não vou poder te usar. Irmão, não é possível que esse negócio está dentro desse filme. Voltei de novo o vídeo, passei de novo e não tinha a frase. Passou de novo um pouquinho, mais um pouquinho o filme, de novo a frase de novo: se você continuar mentindo, eu não vou poder te usar. Deus fala conosco. E Ele está falando com você nessa noite, mais uma vez. Sabe, irmãos? Aqueles que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Sabe qual é a grande questão nossa? É que a gente está muito preocupado com outras coisas. A gente está muito preocupado com as coisas desse mundo. A gente está muito preocupado em ganhar dinheiro. A gente está muito preocupado em fazer isso e fazer aquilo. Mas a gente esquece de agradar o único que deveria ser agradado, que é o Espírito Santo de Deus. A gente esquece de onde a gente veio.
Mateus fala para nós assim, olha. Olhai os lírios dos campos. Nem mesmo Salomão, em toda a sua plenitude, se vestiu tão belo quanto eles. Mas essa mesma planta, que hoje está linda, amanhã é lançada no fogo. Será que o vosso Pai que está nos céus não se preocupará mais com vocês do que com o lírio, homens de pouca fé? Olhai para as aves que estão nos céus. Elas não fiam, elas não cegam, mas o Pai que está nos céus se preocupa com elas. Será que vocês não são mais importantes do que essas aves que estão nos céus? Irmão, para quem que Jesus estava falando? Era para qualquer pessoa? Era só para aquele que entende que deve ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite, Deus te separou. Eu não sei o que você estava fazendo durante o dia, mas alguma coisa aconteceu. E Ele colocou no seu coração de você estar aqui nessa noite. Ó. Não pense que você está aqui por acaso. Não pense que você veio aqui nesse lugar porque você veio a convite de alguém. Mas a única pessoa que convidou você é aquele que já mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus se comunica com o meu espírito. E ele diz assim, fulano, bota teu nome aí. Tá, Emanuel, você vai estar hoje lá na igreja da Unidade de Itaipava, porque eu separei um tempo para falar com você nessa noite. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração, neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite, aqui, irmãos? Separando aqueles que Ele deseja para se tornarem iguais a Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente pensa, mas eu sou tão pecador, Senhor. Eu sou tão pequenino. Mas os discípulos de Jesus também eram. Aqueles que ouviram a palavra também eram. E nós da mesma forma também somos pequenos. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele separou esse tempo para nós, irmãos. Não fica desperdiçando o tempo com outras coisas, mas fica ligado naquilo que o Espírito está querendo falar com você. A mentalidade da natureza humana, diz a palavra, que ela é inimiga de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai falar o que a natureza humana provoca em nós. E todas as coisas que ela vai dizer ali, todos os itens, no final ela vai dizer assim, elas só provocam uma coisa. Que aqueles que praticam tais coisas, jamais entrarão no reino de Deus. Enquanto nós estivermos praticando coisas da natureza humana, enquanto nós estivermos nos dedicando àquilo que é da natureza humana, e deixando de lado aquilo que é da natureza espiritual de Deus, nós estamos só selando o nosso caminho para ir para o inferno. Deus está dizendo para cada um de nós, existe um lugar separado para você. Jesus, quando foi assunto aos céus, deixou o Consolador, e Ele diz assim, eu vou preparar-vos lugar. Existe um lugar para nós. Existe um lugar para você. Mas esse lugar que foi preparado por Jesus para cada um de nós, é um lugar, irmãos, onde não é qualquer um que vai entrar. Você imagina um Deus
que não pode lidar com o pecado. Preste atenção nisso. Você imagina um Deus que não pode tocar aquilo que é impuro. Deus, num primeiro momento, ele olhou para nós e disse assim: eu não tenho como. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o amor de Deus sobre a sua vida foi imensamente maior do que o pecado. Porque ele teve a sublime ideia de dizer assim: Jesus, não tem ninguém na terra que possa fazer isso. Então você vai ter que ir lá. Vai ter que se tornar homem. Vai ter que se entregar naquela cruz. Vai ter que verter o seu sangue por eles. Mesmo que alguns não queiram isso. Mas eu não posso deixar Lúcifer, Satanás, ganhar essa guerra. Não. Deus não podia fazer isso. E Deus te deu a única oportunidade, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. E foi ele que veio aqui, e a palavra de Deus diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se entregou à morte e morte de cruz. E é por ele que nós estamos aqui, irmãos, é por causa dele que você está aí. Nós estamos comemorando hoje aquilo que foi a morte de Jesus, mas Isaías diz que nós, pelas pisaduras de Jesus, nós hoje somos sarados, irmãos. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, e hoje, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Então, glorifica o nome do Senhor, porque ele te deu a oportunidade. A oportunidade está aqui, ó. Está hoje aqui para você de novo. A salvação não é por obras. A salvação não é pelo quanto você sabe. A salvação não é por quanto você tem na sua carteira. A sua salvação não é por aquilo que você pode fazer, pela sua capacidade. Não, a salvação é pela graça de Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou, você entende? Entregou Jesus, para que todo aquele que nele crer em quem, irmão? Em Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele está querendo te levar de volta para o lugar de onde você nunca tinha que ter saído, irmão. O seu lugar é na presença de Deus, o seu lugar é junto com Deus, o seu lugar é andando com Ele, o seu lugar é conversando com Ele, sendo guiado, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Quais são os pensamentos que você tem tido? O que tem se passado na sua cabeça? Paulo, uma vez, ele perguntado sobre isso, ele disse: sabe o que você tem que pensar? Naquilo que é bom, naquilo que tem virtude, naquilo que é de boa fama, naquilo que é do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Nisso você deve pensar. Por que tem muita gente sofrendo de depressão? Sabe por quê, irmão? Porque não está lembrando dessas coisas. Não está lembrando que Jesus um dia verteu o seu sangue por você e levou com ele todas as suas enfermidades, inclusive a depressão. Mas por que mesmo assim muita gente não sai da depressão? Por quê? Porque não quer ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Se você começar a entender quem você é de verdade no reino,
muitos remédios de tarja preta que você talvez tome, você não vai precisar tomar mais. O Deus Todo-Poderoso está passando aqui nessa noite, irmão. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Eu estou falando isso com você e eu não estou querendo te julgar, não estou querendo dizer que você é fraco ou fraca, não. Estou dizendo que muitas vezes as lutas do nosso dia a dia nos fazem esquecer dessas coisas. Isso aconteceu na minha família, irmãos. Você pode até passar por lutas. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Mas graças a Deus que o versículo não termina aí, né? Ele diz assim, mas tende bom ânimo. E aí ele vai completar dizendo, porque eu venci o mundo. Sabe quem vence as tuas lutas? Não é você. Quem vai vencer as tuas lutas, as dificuldades do seu dia a dia, é aquele que te chamou de filho. É o teu pai. Se você realmente for controlado pelo Espírito Santo de Deus, você vai descobrir agora a sua verdadeira paternidade. Ô Senhor, Dia dos Pais, né? Vamos descobrir quem é o nosso pai. Vamos ler. Vamos abrir aqui. Versículo 12 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha só o 14 agora, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Existe um pai. Existe um pai que está aqui falando com você nessa noite. E está te alertando como aquele pai que está esperando o filho voltar para casa. Você entende? Está dizendo assim, olha, só é meu filho aquele que é guiado por mim. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite, aqueles que são realmente guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Certa vez Jesus estava conversando com alguns fariseus, e os fariseus gostavam de julgar Jesus. Porque eram fariseus, porque eram conhecedores da letra, mas não conheciam o Espírito que vive. Você conhece o Espírito que vive? Aquele Espírito que vive está aqui hoje. E aí Jesus conversando com eles, Jesus disse assim, se vocês permanecerem na sua condição, vocês vão morrer. E aí ele diz assim, mas como? Nós somos filhos de Abraão. Toda vez que você for ouvir na palavra falando sobre filho de Abraão, ele está falando sobre, Jesus está dizendo assim, vocês são filhos da religião. Vocês não conhecem o verdadeiro Deus. E ele diz assim, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Olha que terrível isso. Porque vocês fazem exatamente aquilo que o pai de vocês fazem. Ele foi homicida desde o princípio, Jesus falando. E hoje ainda ele o é. Porque ele é o pai da mentira. Irmãos, isso é muito profundo, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, servindo a Deus, mas a gente, na primeira oportunidade que nós temos, nós continuamos mentindo. Quer ver uma mentirinha boba? Tu está em casa, toca o telefone,
E aí a pessoa atende, fala quem é, você diz assim, diz que eu não estou. Não é assim? Quando você não quer falar com aquela pessoa? Ah, não tem problema não, gente. Uma mentirinhazinha desse tamanho assim. Tem problema não? Tem problema, irmão. Por causa de mentira, talvez um demônio que te atormenta há muitos anos, ele nunca vai sair de você. Por causa de uma coisinha à toa. Nós fazemos quebra de maldição aqui, e tem pessoas que fazem quebra de maldição com a gente, que na hora de expulsar o demônio não sai. Por que não sai? Por causa de mentira. Uma vez eu fui fazer uma quebra de maldição, e aí uma pessoa começou, fez a confissão toda e tal. No final, quando a gente foi fazer o ato de expulsar aqueles demônios, não saía nada. E aí eu perguntando para o Senhor, eu pensei, Senhor, o que está acontecendo? Aí você tem que entender, intimidade com o Pai. Não é porque é o pastor não, irmão, você pode ter também. Aí ele disse assim, pergunta para ela, quem ela é? Se ela é o verdadeiro eu dela é esse que está aqui hoje, ou é aquele que fica lá na casa dela? Misericórdia. E eu perguntei, qual é o seu verdadeiro eu? O que você está aqui hoje, ou o que está lá na sua casa? Sabe o que aconteceu? Ela disse, realmente, pastor, só me perdoa porque eu menti. A mentira nos afasta da paternidade de Deus. Se você realmente quer ser um filho de Deus, você precisa ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está aqui nessa noite, irmão, para te dizer exatamente isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Todos aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus não são filhos de Deus. O mundo vai dizer isso, né? Todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia está dizendo exatamente que não tem essa certeza que todos são filhos de Deus. Só aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. A grande questão é, você tem essa confirmação dentro do seu Espírito? Ou seja, se o Espírito de Deus se comunica com o meu Espírito, será que o Espírito Santo de Deus já te comunicou que você é filho de Deus ou não? Hoje talvez seja uma palavra que vai te levar para a vida de novo. Porque se você realmente tem ouvidos, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos ama, né? Mas Ele também disciplina aqueles a quem Ele ama. Senão Ele não tinha falado comigo, irmãos. Senão Ele não teria falado com você hoje. E eu tenho certeza que Ele já falou com você outros dias. Porque Ele nos ama. E Ele quer ver o seu filho limpo. Você imagina aquele filho pródigo que voltou do mundo? Como que ele deve ter voltado? Ele não tinha dinheiro para se vestir novamente. Ele não tinha dinheiro para se limpar. Ele deve ter voltado maltrapilho, ele deve ter voltado sujo, mal cheiroso. Mas a palavra de Deus diz que ele o recebeu de forma gostosa, diz a palavra. Meu filho, eu estou enxergando o teu coração aí. Eu estou vendo o que está se passando dentro de você agora. E agora eu entendi que você, diante das dificuldades que você viveu, você conseguiu enxergar aquilo que você perdeu. E por causa disso, meu filho, eu vou te dar uma veste nova.
eu vou te dar uma aliança nova. E eu vou te dar uma sandália nova. Eu vou te dar um testemunho novo. Eu vou te dar de novo a comunhão comigo. E vou te dar de novo um caminhar na minha presença. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite aqui, irmão. Mas a decisão é só sua. Eu tomei a minha decisão há muitos anos atrás. Mas Deus está te dando a oportunidade novamente de se voltar para Ele. Mas dessa vez de uma forma ordeira, correta. A Bíblia do Senhor, a palavra de Deus diz assim: o limpo, limpe-se mais ainda. Acho que esse é o nosso lema daqui, né? Não porque a gente é melhor do que ninguém, não, irmãos. Muito pelo contrário. É porque a gente sabe que se a gente não estiver na presença de Deus, a gente vai voltar a ser aquilo que a gente era. Podre. Sujo. E a igreja que Deus vai buscar é aquela igreja imaculada. Sem mancha. Sem ruga. E é isso que Ele espera de nós, que nós sejamos dessa forma. Limpos, purificados. A relação de pai e filho só vai acontecer de espírito para espírito. Você entende isso? O Espírito Santo de Deus se comunica com o meu espírito. Então o Espírito Santo de Deus só vai te comunicar que você é filho quando o teu espírito estiver capacitado a ouvir Ele. Você entende? Se o meu espírito, se eu estou confundindo alma com espírito, eu jamais vou conseguir ouvir aquilo que o meu Pai tem para me dizer. Só acontece quando estamos na mesma sintonia de Deus. Sabe aquele radinho antigo que tinha um botãozinho que mexia na sintonia assim e tu custava para achar o lugar certo? Hoje é mole, né? Tudo digital, tudo facinho. Agora, antigamente, como o cara mais velho igual a mim, tem aquela bolinha lá que tu, né? É difícil, irmão, tu achar sintonia com Deus, é difícil. Porque muitas vezes a sua carne quer falar mais alto que o Espírito. Existe uma guerra, presta atenção, existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 até o 16. Porque existe uma guerra. E eu entendo que essa guerra é justamente para impedir que eu consiga discernir as coisas espirituais. Mas aonde que as coisas espirituais são discernidas? Presta atenção nisso, É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas. Por quê, irmãos? Por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Quando ele diz Espírito com letra maiúscula, ele está falando do Espírito Santo de Deus, pelo Espírito, explicando as verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas um homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem o quê? Loucura. E ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual, consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito Santo de Deus. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas,
mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe, irmãos, essa verdade é uma verdade que é insuperável. É uma verdade que Satanás tenta a todo tempo tapar para que a gente não enxergue esse tipo de coisa. Muitas vezes ele coloca em nós lentes coloridas para que a gente não enxergue a verdade do Evangelho de Deus. Eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, me faz enxergar as coisas espirituais através da ótica chamada Jesus Cristo. Porque só através dele, irmãos, que você vai ter a mente de Cristo. E você não vai ser enganado. E você não vai passar despercebido daquilo que Deus quer fazer por você. Muitas vezes a gente se engana com movimentos, a gente se engana com pirotecnia, a gente se engana com som, a gente se engana... Uma vez eu fui fazer uma libertação numa pessoa, presta atenção, só para um exemplo para eu te dar. Ele tinha sumido da igreja. E aí eu ligava, né? Ele não queria me encontrar, mas eu ligava para ele, mandava mensagem. E aí nada. Um belo dia o Espírito Santo tocou nele, que ele mesmo me mandou uma mensagem confessando as coisas que ele estava fazendo. E falou, estou fazendo isso, 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 estou fazendo isso. Eu falei, então vem cá, porque eu preciso orar com você. Ele tinha acabado de fazer o quê, irmãos? O que ele fez? Confessou os seus pecados. A palavra de Deus diz o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você entende? E aí ele chegou para orar. Pastor, me perdoa. Aquela coisa. E ele estava sincero naquilo que ele estava falando. Na hora que eu coloquei a mão nele, quem que aparece? Aquilo que estava por trás de todas aquelas atitudes que ele estava tomando. Só que existia na mente dele uma mente religiosa. Que ele achava que crente não podia ficar possesso. Tem muitos pastores que falam isso, tem muita gente que fala isso. Só que você precisa entender que se você der uma brechinha desse tamanhozinho assim, não importa se você é crente, se você está na igreja há 20 anos, se você está no cargo de pastor, se você der uma brecha para o diabo, ele vai entrar e vai fazer uma arruaça na sua vida. E foi exatamente isso que ele fez com aquele garoto. Quando ele tomou posse do corpo dele, eu amarrei aqueles demônios e trouxe o garoto de volta. O garoto veio de volta apavorado, irmãos. Como quem diz assim, como pode? Como é que pode eu estar desse jeito? Eu falei, sabe como é que pode estar desse jeito? Por causa desse monte de coisa que você acabou de confessar aqui que você fez. Os demônios entraram por causa disso aqui. E agora você confessou, eles têm que sair, irmão. Você vai querer conviver com eles? Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele garoto, infelizmente, não ficou. Foi embora. Porque a mente de religioso dele não deixou ele ser liberto. A escolha de ser liberto é sua. Não é do pastor. Você entende? A escolha de se tornar limpo é sua, de mais ninguém. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. A graça está disponível para cada um de nós. Mas só vai acessar a graça aquele que realmente se limpar. Aquele que continuar se limpando. Aquele que continuar buscando a face de Jesus. Não é porque você é crente, não é porque você está na igreja, que você não pode ser atacado por demônios. Agora, quando você é aquele que está presente na Trindade, que você está na vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor manda você fazer, deixando Ele controlar a sua vida. A palavra de Deus diz assim, aquele que é de Deus, preste atenção nisso, Satanás não
lhe toca. Mas você entendeu o que eu disse aqui? Aquele que é de Deus. O que é ser de Deus? Ser de Deus é fazer a vontade daquele que te criou. Vamos voltar lá no início. Os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Você não pode agradar mais ninguém se não for o Espírito. O primeiro da sua vida precisa ser Ele, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus precisa ser o primeiro da nossa vida. Não pode ser a sua depressão. Não pode ser a sua dificuldade financeira. Não pode ser o seu problema de enfermidade. Não pode. Mas pastor, o senhor não sabe a dor que eu estou sentindo? Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo? Posso nem saber mesmo, irmão, minha irmã. Mas se você entendesse quem é o seu pai, você saberia quem pode resolver o seu problema. E Ele está com a sua mão estendida, Ele nunca encolheu a sua mão. A palavra de Deus diz que Deus está com a sua mão estendida. Mas muitas vezes nós é que saímos de debaixo da mão dEle. Só que Deus está dizendo para você, volta! Vem para a minha presença de novo. Vem fazer aquilo que eu te mandei fazer há muito tempo atrás. Irmãos, quanto tempo eu relutei em fazer a vontade de Deus. E quanto isso me custou. Eu fiquei 23 anos da minha vida achando que estava fazendo a vontade de Deus e não estava. 23 anos, irmãos. Outro dia eu conversando com o pai, eu falei assim, Senhor, por que o Senhor me fez perder tanto tempo? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é um ser extremamente educado. Ele continua batendo. Se você não abrir, Ele não vai entrar. Ele só vai entrar se você abrir a porta do seu coração. Agora eu te garanto uma coisa, se você permitir que Ele entre na sua vida, Ele vai transformar a tua vida por completo. E vai te levar a entender que você é sim amado e amada do Pai. Que Ele pode transformar a sua vida de novo naquilo que você mais queria. Qual é o desejo que você mais queria na sua vida? Saiba que existe um Deus que está aqui nessa noite, está falando para você, eu posso realizar aquilo que você um dia quis fazer, mas não conseguiu. Mas entrega a tua vida para mim. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. É duro a gente confiar no Senhor, né, irmãos? Porque as lutas vão sempre achar que... A gente vai olhar para as lutas e vai sempre achar que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, mais uma vez, confia em mim. Quantas vezes, irmãos, Deus quis fazer uma grande obra, mas alguma coisa atrapalhou. Sabe o que muito atrapalha na nossa vida? O nosso orgulho. Senhor, eu vou ter que começar tudo de novo. Ah, Senhor, acho que é melhor ficar por aqui mesmo. Senhor, eu vou ter que fazer tudo novamente, Senhor. Sabe de uma coisa, irmão? Uma vez, quando eu olhei para a minha vida, eu tinha 23 anos de igreja. E Ele perguntou para mim se eu não ia parar de mentir. Eu entendi que a minha vida estava sendo construída. Não era com material de primeira qualidade. A minha vida estava sendo construída com coisa que era perecível. Eu construí a minha vida
numa base de madeira, numa base de feno e numa base de palha. E quando o fogo chegou, eu vi que a minha base não tinha sustentação nenhuma. Por que Deus permitiu que o fogo viesse? Por que Deus permite que a luta venha na sua vida? Por quê? É porque Ele não te ama. Nada disso. É porque Ele quer transformar o material de segunda em material de primeira. Ele quer fazer com que a tua base seja construída com ouro, com prata e com pedras preciosas. Nessa noite, mais uma vez, ele diz assim: olha, meu filho, larga tudo. Se tiver que começar tudo de novo, começa tudo de novo. Mas se você começar comigo, você vai saber que o final vai ser muito bom. Vai ser de boa qualidade. A obra vai sair perfeita. Deus está falando com você nessa noite, olha, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, pode até ser difícil, aparentemente. Mas deixa Ele começar. Deixa Ele começar a fazer a obra. Já tem 13, Geise? 13? Já tem 13 anos que Ele começou a obra de novo na minha vida. Parecia impossível, irmão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter. Muitas vezes parece que não vai ter saída, parece que não vai ser impossível, mas Deus vai lá e faz algo surpreendente. E o vento impetuoso tomou conta de toda a casa. É isso que Ele quer fazer na sua casa. Aonde é a sua casa? Aqui dentro, ó. Deixa o vento do Espírito entrar aí dentro e fazer uma obra completa na sua vida. Se tiver que limpar, Senhor, limpa, mas limpa com vontade. Mas limpa com vontade mesmo. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Aí você vai entender como é ser controlado pelo Espírito. Como é ser guiado por Ele. E aí, olha o que vai dizer aqui embaixo, ó. Versículo 17. Romanos 8, 17. Presta atenção, ó. O 16, terminamos dizendo que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí ele vai dizer, e se, versículo 17, e se nós somos filhos, se somos seus filhos, então somos o quê? Herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Presta atenção nessa expressão. Aonde você vai estar sentado? Onde está Jesus? Ao lado do Pai. Então ele está dizendo para você agora, se você realmente for filho de Deus, aonde você vai estar sentado? Você vai receber do Pai uma herança que você achava que não tinha direito, e você vai estar assentado no mesmo lugar que Jesus Cristo, porque agora você se tornou co-herdeiro, você está herdando junto com Jesus. Ó, e portanto co-herdeiros com Cristo. Vai, Marcos. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Sabe, muitas vezes, irmãos, o nosso eu precisa morrer. Sabe, muitas vezes a tua vontade está impedindo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que você deseja não é muitas vezes igual àquilo que o Espírito Santo deseja para você. E aí quando nós permitimos que Deus então faça a sua vontade, num primeiro momento nós podemos até sofrer. Ele está dizendo ali, se de fato participamos do seu sofrimento, mas ele completa dizendo, participaremos também da sua glória.
Deus quer fazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. E pode ser a partir do dia de hoje. Deus está dizendo, pode ser a partir de hoje. É só você permitir, irmão. Sabe quando você toma ceia? A palavra de Deus diz que quando nós tomamos a ceia indignamente, nós tomamos para nós doença e problemas, não é? Mas agora quando nós tomamos a ceia de forma digna, nós trazemos também para nós saúde, não só física e espiritual, e nós trazemos a presença do Espírito Santo em nós. Nessa noite é uma noite de ceia. E eu queria que você entendesse que não é simplesmente vir aqui pegar um cálice, pegar um pedaço de pão e comer. Você precisa entender que você faz parte desse corpo. E se você come de forma digna, não só você é abençoado, mas todo o corpo é abençoado. Agora também, se você come de forma indigna, não só você é prejudicado, mas também você prejudica todo o corpo. Só que Deus nesta noite está mostrando para você o que é ser do reino de Deus. E hoje talvez o entendimento esteja se abrindo e você está entendendo que você faz parte da família de Deus. E Deus quer te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Quando nós falamos aqui para o Gilmar, talvez hoje seja o primeiro dia do resto da sua vida, onde o Espírito Santo vai fazer parte dela. Onde realmente você vai ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo vai fazer a sua vontade realmente na sua vida. E aí acontece algo que é tremendo, irmãos. Agora a mudança não acontece de fora para dentro. A mudança começa a ocorrer de dentro para fora. De dentro para fora. E aí rios de águas vivas começam a fluir de dentro de nós. Sabe? Aquilo que às vezes parecia que nunca ia acontecer, talvez numa atitude sua de rendição, o Espírito Santo começa a mover, começa a mexer. As coisas vão se resolver da noite para o dia? Não. Mas ele precisa de uma atitude sua. De um passo em direção a ele. Deus só precisou de um homem para fazer uma mudança no povo de Israel. Deus só precisa de uma atitude sua para que ele possa mover o seu futuro completamente nas mãos dele. Você pode ficar de pé? Tem aquele louvor? Aquele... Só você confiar no Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E nós vamos entoar um louvor. Você vai ter um tempinho para conversar com o teu pai. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Está desligado aqui, Marcos. Pode ligar o fundo musical aí, Marcos. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei tenho crido, também sei que Ele é poderoso
pra fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei, eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso pra fazer muito mais por mim. Eu sei quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso pra fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não reclame, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Eu confiarei, eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei, eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus, em Deus. Eu confiarei. Senhor, te louvamos nessa noite, papai. Te dizemos, Senhor, que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Te dizemos, Senhor, que Tu és o controlador das nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Senhor, que Tu nos domine, Pai, porque sabemos que a nossa natureza, se ela nos dominar, Senhor, nós iremos para um lugar onde não há a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, nós te pedimos que por misericórdia Tu venha, Senhor, nos ajudar na nossa fraqueza, Pai. Que nessa noite o Teu Santo Espírito venha transformar as nossas vidas de dentro para fora, Pai. Que ao tomarmos a nossa ceia, Senhor, que lembra do sacrifício do Teu Filho Jesus naquela cruz, que ao tomarmos a ceia, participarmos da ceia,
nós possamos estar participando, Senhor, de forma digna e dessa forma recebermos aquilo que Tu tem preparado para cada um de nós, Senhor. Que Tu venha falar com o Teu povo mais uma vez nessa noite. É o que eu Te peço, Pai, e oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus diz assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que lhes transmiti. Que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dizer a bênção, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso como memorial para mim. E da mesma forma pegou o cálice após a refeição, dizendo: esse cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem como memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até Ele vir. Portanto, quem comer o pão do Senhor ou beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, que a pessoa examine a si mesma e então coma o pão e beba do cálice. Porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo sobre si mesmo. Essa é a razão pela qual muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo. Mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Sabe, irmãos, a disciplina de Deus muitas vezes parece ser dura, mas ela vai evitar que nós sejamos condenados. Nessa noite aqui, a ceia do Senhor, ela foi posta para que nós venhamos a nos alegrar em Cristo. Jesus, Ele não está aqui nesse pão e nesse suco da videira. Isso aqui é só um memorial. Jesus está vivo através do seu Santo Espírito e Ele está andando, passeando no meio da sua igreja. Você é a igreja de Jesus. Você é corpo de Cristo. Você é templo do Espírito Santo. E Ele quer fazer morada na sua vida. Eu queria te convidar para você participar da mesa. Quando você vier, você vai pegar um pedaço de pão, um cálice e vai voltar para o seu lugar. E nós vamos continuar a festa do Senhor. Mas não coma antes da gente comer, tá bom? Não coma precipitadamente, em nome de Jesus. Pode vir. Pegue um pedacinho de pão, pegue um cálice. Venha participar da mesa do Senhor em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, Ó Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor, Yeshua, na noite que foi traído, pegou o pão, pegue o seu pão, levante o seu pão. E depois de dizer a bênção, partiu e disse: este é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso como um memorial para mim. Levante o seu pão. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui está o pão que representa o corpo do teu filho Jesus, Pai. Corpo que foi moído naquela cruz. E nós sabemos que através daquilo que aconteceu com ele, Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas sabemos também que pelas suas pisaduras nós somos sarados, Pai. Que tu venha, Senhor, exercer a tua vontade sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Podeis participar do pão. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Da mesma forma, pegou o cálice, pega o seu cálice. Após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como memorial para mim. Mas eu queria te convidar agora, que você está com o seu cálice na mão, eu queria que você saísse do seu lugar e fosse se confraternizar com o teu irmão, trocando o seu cálice com ele, para que você mostrasse que você está em aliança, em intimidade com o seu irmão aqui nesse lugar, que também é corpo de Cristo, como você é. Amém? Nós vamos estar louvando ao Senhor e você vai fazer isso, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, vá lá conversar com o seu irmão, entregue o seu cálice, troque o seu cálice com ele. E Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por aquilo que tu fez por nós, tendo vertido o teu sangue naquela cruz. Senhor, o sangue que verteu naquela cruz, Senhor, nos alcança até no dia de hoje, Pai. E através do sangue de Jesus, que os nossos pecados são lançados sobre Ele. Senhor, te louvamos, Senhor, porque Tu nos deu a única oportunidade que nós tínhamos. Que hoje, Senhor, nós possamos entender a importância e o valor daquele sacrifício que o Teu Filho fez por nós, Pai. Nos abençoa nessa noite, nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém? Podeis tomar do seu cálice em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí, irmão? Pra te adorar, Glória a Deus. ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Adore ao Senhor, Meu adore ao prazer Senhor. é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, Jesus. Diga novamente a Ele. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplaudam o nome do Senhor. Aleluia! 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 Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Que você seja aquele que ouve a voz do Espírito Santo todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria registrar a presença do Alex, é isso? Da Prisla, diferente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Léo e Thalita já são conhecidos nossos, né? Em nome de Jesus. Rosemary também, Gilmar, né? A dona Célia já é de casa, né? A dona Célia já foi recebida. Gilmar agora faz parte da família, em nome de Jesus. E todos vocês que fazem parte da Igreja da Unidade. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você seja muito abençoado. Amém? Vamos encerrar? Senhor, vem cá. Senhor, te agradecemos, Pai. Te louvamos pelo teu grande amor por nós. Senhor, não há como medir, Senhor, aquilo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Mas te dizemos, Papai, que nós te amamos. Nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome por aquilo que tem feito. Mas muito mais queremos te adorar e te bendizer por aquilo que tu és em nós, Senhor. Que tu venha realizar uma grande obra, Senhor, na vida de cada um de nós. Que possamos te agradar, Senhor, ainda estando aqui nessa vida, Senhor. Senhor, guarda-nos, Senhor, no retorno para o nosso lar. Guarda-nos, Senhor, nessa semana que irá começar, Pai. Que tu venha, Senhor, nos usar com graça, com poder. Que tu venha nos proteger, nos livrar de todo mal, Pai. Coloca os teus anjos acampados ao nosso redor. Anda conosco, nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Irmãos, quase que eu ia me esquecendo. Espera só um minutinho. Você pode se assentar um instantinho? Eu queria... Minha esposa, vem cá. Minha esposa tem algo para falar. Eu não sou muito bom com essas coisas, não. Graças e paz, irmãos. É só uma lembrancinha para os pais, né? Nós já colocamos no grupo da igreja a mensagem. Sem óculos. Pai, sê como o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas crescendo a maior das plantas. Torne-se...
torne-se esta árvore, pois eu sou o seu fruto, a sua semente. Amém? É uma homenagem aos pais e, mais uma vez, uma chamada à responsabilidade, né? Quem é que é o maior no reino? Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Amém. A menor das sementes. Amém. Mas quando essa semente cresce, ela se torna uma linda árvore. E essa árvore abriga muitos passarinhos. Então, que você não apenas seja o exemplo do seu filho, mas que você possa abrigar muitos na sua vida espiritual. Que Deus abençoe os pais, que Deus abençoe essa linda família, a sua família em especial, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nós vamos entregar aos pais. Quem é papai aí? Elise, vem entregar seu cartão para o papai. Vem, Manu, vem entregar para o seu papai. Elise, aqui, entrega para o papai o que você fez. Felipe já foi? Elise, entrega ali para o... Elise, entrega ali para o papai do Felipe, Gilmar. Tem mais algum papai presente? Quem quiser levar a homenagem da unidade para o pai, pode pegar aqui e ficar à vontade, tá bem? É verdade. De repente, já profetizar uma paternidade. Nós temos pais em potencial. A missão... Como é que é? Tem alta capacidade de concepção. É isso? O Espírito Santo tem capacidade de concepção, em nome de Jesus. E Ele já está fazendo a sua obra, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graças a Pai.